Muito bem, vamos começar mais uma aula, dessa vez de Sociologia. Tá? O tema de hoje é muito próximo do tema anterior. Na verdade, a matéria-prima desse tema atual é exatamente a compreensão do tema anterior, mesclando cultura e ideologia. No tema anterior, tratamos de maneira relativamente separada o que é o conceito de cultura e o conceito de ideologia. Nesse, vamos entender que, aliás, defendido por vários autores que nós iremos mostrar aqui, que esses dois conceitos são inseparáveis, que eles, desde o início da humanidade, são utilizados como forma de dominação ou como forma de libertação. Pois bem, a cada dia que passa, desde os primórdios da humanidade, são desenvolvidas novas tecnologias na área da comunicação, nos conectando com mais velocidade e mais frequência com o restante do mundo. No entanto, há questões que precisam ser consideradas criticamente. O que isso significa para tratar o nosso tema de maneira mais delicada? A humanidade ela desenvolveu várias tecnologias em termos de comunicação, das mais rudimentares às mais sofisticadas, inclusive a gente vai estudar um pouco mais adiante. Mas esse meio de comunicação é utilizado para passar, para convencer, para exercitar poder através da ideologia e da cultura. Vivemos em uma sociedade dominada culturalmente pelos meios de comunicação, na qual exerce poder, exercer poder significa controlar as informações. Gente, quem tem o domínio da informação, e seja através da manipulação dela ou da omissão, ou seja, ocultar várias informações, tem o poder em mãos. Informação, de fato, é poder, como diz McLuhan, né? Um comunicólogo canadense. Tá. Dominação e controle. Um dos primeiros autores a tratar de forma crítica a relação entre cultura, ideologia e comunicação foi o pensador italiano Antonio Gramsci. Se falando do conceito de hegemonia, a gente vai entender o que significa isso. Ele interpreta como ocorreu o processo de dominação ideológica por parte da burguesia na construção da sociedade capitalista. Segundo Gramsci, ele pode se definir por hegemonia como um processo de dominação, pelo qual a classe dominante consegue que seu projeto seja aceito e até mesmo defendido pelos dominados, desarticulando sua autonomia, desarmando um possível adversário. Tá, Gramsci ele trata como essa hegemonia ela foi sendo consolidada através, sobretudo, das ferramentas de socialização. A gente vai ver logo aqui adiante. Aí, Antônio Gramsci. Tá. Para o pensador italiano, uma classe só se torna dominante e hegemônica quando consegue implantar seu projeto na sociedade através das principais ferramentas de socialização. Portanto, um conjunto de intelectuais, obviamente, tem que ter os intelectuais para construir um discurso. Lança nos principais espaços de socialização sua ideologia. Quais são eles? Escolas, espaços governamentais, mídias e igrejas são denominados por Gramsci como ações pedagógicas para educar a população na cultura burguesa, ou seja, esses espaços tendo por base a ideologia já estruturada por esses intelectuais, começar a ensinar desde criança que determinada forma de pensamento é a correta. Ou seja, as pessoas crescem, envelhecem, acreditando que só existe uma forma de viver em sociedade, que é a burguesa. Continuando. Mas também Gramsci aponta um outro caminho. Na verdade, ele aponta um movimento chamado contra-hegemônico, liderado pelos intelectuais orgânicos, assim Gramsci os nomeia, vinculados à classe trabalhadora. É o que Gramsci defende como uma educação que parte de baixo para cima, ou seja, dentro da classe trabalhadora, dentro da classe dominada, surge pessoas intelectualizadas que vai reeducar a população, vai liderar essa população para que outras formas de pensamento existam. E mais do que isso, ações, a chamada praxis, né? Na verdade, um pensamento transformado em uma ação, possa questionar e modificar
o modelo dominante. Tá. O outro pensador que critica a relação entre cultura, ideologia e meios de comunicação é Pierre Bourdieu, francês. Tá? Esse sociólogo francês construiu suas interpretações sobre cultura e ideologia usando o conceito de violência simbólica. É um dos conceitos fundamentais que eu desejo muito que vocês aprendam ele, porque vocês são vítimas e são, obviamente, sujeitos também que exercem violência simbólica o tempo todo. Se você chamar uma pessoa de feia, é exercer uma violência simbólica, porque a pessoa não atende um padrão estético que vocês foram educados para aceitar desde criança. Quando a pessoa fala do cabelo, do tom da pele, do comportamento, da maneira de se vestir e de se comportar. Com essa base interpretativa, Bourdieu argumenta que existe um processo de naturalização histórica imposta pela elite dominante, ou seja, ao longo da história, a burguesia, que é o poder dominante atual, convence os dominados, muito próximo do que Gramsci também falou, que aquela estrutura cultural é a mais adequada para se viver. Quando não é ideologicamente, ou seja, quando você não é convencido de maneira indireta, de maneira implícita, a violência é utilizada. Através de ferramentas ideológicas, convence que a sua cultura é a mais adequada. Tá. Um exemplo simples. Uma personagem da novela... Esqueci até o nome da novela agora. O nome da personagem Teresa Cristina. Mas um símbolo da estética defendida pela burguesia. Isso é ser considerado bem-sucedido. A maneira de se portar, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar diante dos outros, tudo isso são signos utilizados para comprovar a sua superioridade econômica e social. Inclusive, um fenômeno que é interessante é os chamados novos ricos, né? Assim, existe uma diferenciação dentro da própria elite, quando o sujeito sai de uma condição menos favorecida e consegue enriquecer de maneira mais rápida para se inserir dentro de um contexto cultural já enriquecido há muito tempo. São comportamentos que, inclusive, Bourdieu critica como se costuma utilizar em termos de linguagem. O pensamento dos cultos, ou seja, o comportamento dos cultos, e o dos chamados incultos, que não tem base cultural, o sentido de cultura aqui utilizado como um conhecimento erudito, superior. Bourdieu declara, portanto, que é pela cultura que os dominantes garantem o controle ideológico, desenvolvendo uma prática cuja finalidade é manter a distância entre as classes sociais. Assim, existem práticas sociais e culturais que distinguem quem é de uma classe ou de outra, os cultos e os incultos, como eu falei. Mais dois pensadores que criticam e, na verdade, eles desenvolvem conceitos para criticar a sociedade capitalista atual. Theodor Adorno e Max Horkheimer, inclusive, também são marxistas. Tá. Esses dois pensadores alemães procuravam analisar a relação entre cultura e ideologia com base no conceito de indústria cultural, que a gente vai entender o que é isso. Utilizando-se desse conceito, os autores observaram o uso cada vez mais frequente por parte do sistema capitalista da cultura como uma mercadoria, o que eles denominavam como um processo de vulgarização da cultura. O que eles criticam aqui, sobretudo, é como o sistema capitalista pega qualquer forma de cultura do mundo e transforma simplesmente num objeto para ser vendido numa prateleira. Obviamente que é uma maneira metafórica de dizer, mas transformar num programa de TV, pegar um indie e transformar numa mercadoria, de maneira pejorativa ou não, para ser vendido para qualquer pessoa. Ou você faz uma tatuagem maior, como já discutimos inclusive na sala, sem considerar o valor histórico e simbólico que aquela tatuagem tem naquele povo, mas você achou bonito, simplesmente você usa, você compra aquilo, você se utiliza do serviço. Uma das principais preocupações dos autores era o uso indiscriminado da cultura, como simples objeto de lucro de empresários gananciosos. E mais, a cultura capitalista do consumo se tornaria um único padrão de cultura
aceitável, ou seja, o medo dos autores, na verdade, dos dois pensadores alemães, é como o sistema capitalista ele tem o poder, muito embora ele não conseguiu isso, ainda não conseguiu pelo menos, de fazer com que as pessoas se comportassem da maneira que fosse conveniente aos grandes empresários, ou seja, uma cultura consumista. O objetivo de sua identidade não é mais ostentar o lugar onde você mora, o seu lugar de origem, os símbolos que sua cultura carrega, e sim aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode ser através de mercadorias. É a famosa frase, no sistema capitalista, o ter é mais importante do que o ser. Tá, é o que eles nomearam como homogeneização das pessoas, ou seja, todo mundo se tornar uma coisa só, massificando e destruindo a diversidade de pensamento. Tá, sendo assim, eu me despeço de vocês hoje